Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do podcast do Vai Dar História, e onde a gente discute o nosso terceiro livro do Carlo Ginzburg, que é o Mitos, Emblemas e Sinais, né? É um livro publicado em 1986, e aqui no Brasil ele saiu pela Companhia das Letras. Esse livro ele tem um perfil diferente dos outros livros que nós trabalhamos aqui, do Ginzburg, porque ele não traz um tema só. Ele reúne 7 artigos com temas diferentes, que foram publicados entre 1961 e 1974, né? Esses artigos eles reúnem tanto temas que a gente já trabalhou, como feitiçaria e religiosidade popular, como outros temas que a gente acabou não abordando aqui, como história da arte e algumas questões metodológicas referentes à microhistória. Mas na nossa apresentação de hoje a gente escolheu falar de um artigo específico, que é o Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, porque na nossa interpretação, assim, não só nossa, né, mas no meio acadêmico, historiográfico, esse é o artigo central do livro. Ele amarra todos os outros artigos, porque ele traz muito forte essa discussão metodológica, né? Não só referente à microhistória, mas pertinente a todas as ciências humanas. Então a gente escolheu focar nesse artigo, que ele serve, de certa forma, como âncora do livro, e a partir daí vocês conseguem ter uma noção um pouco do que o livro trabalha, em termos metodológicos, e a partir daí são variações de temas, né? Vocês podem ver como isso é aplicado em diferentes assuntos. Então, até uma frase que o Ginzburg traz aqui, que o projeto desse livro é abordar temas historicamente irrelevantes através de uma chave histórica que fosse racional, mas não racionalista, né? Então, isso ajuda a gente a dar um tom de como que vai ser esse episódio. Olá, gente. Em parte, essa nossa escolha ela vem além da referência assim que ele se tornou o livro como uma referência muito importante na história, mas ele também traz essa importância especialmente do artigo Sinais, que ele foi bastante disseminado não só no meio da história, mas também em outros. Então, tiveram muitas áreas que se interessaram pelos temas que ele aborda ali, tanto o pessoal da história da arte, como também de outras ciências que não só ciências humanas, né? Então, até mesmo da medicina, teve quem se interessou pelo paradigma indiciário. E aí a gente vai dar uma discorrida de quais ciências que ele dá uma passeada nesse artigo, né? Mas a partir daí já dá para compreender, assim, por isso que ele foi muito disseminado e a gente optou. Porque não daria também para ficar desenvolvendo tanto em cima de alguns de todos os artigos, então a gente foi mais direto nele, né? Para começar, ele divide esse artigo de alguma maneira até para a gente e para ele, mas assim, para o leitor facilita muito, que é em parte 1, 2 e 3. E a gente vai mais ou menos se orientando também por essas partes aqui, conforme a gente vai conversando sobre o artigo. Uhum. Logo nessa primeira parte, né, na verdade, na epígrafe do artigo, tem uma frase que eu acho interessante destacar, que ele traz que o Deus está no particular. Uhum. Que acho que ele já dá esse tom desse paradigma indiciário de que o sentido das coisas está naquilo que é específico, né? E ele vai desenvolver isso de um jeito muito, muito coerente e muito erudito, como sempre, né? Ele é um cara muito completo, né? E nessa primeira parte ele traz essa questão, ele apresenta pra gente o que é esse paradigma indiciário, como isso começa a surgir de fato no século XIX. Um momento de efervescência cultural, né, de surgimento de novas disciplinas acadêmicas, de mudança de estatutos e de prestígio de diversas áreas do saber. E esse paradigma indiciário ele é algo que já existia há muito tempo, mas estava começando a ser, de certa forma, sistematizado e utilizado de uma forma mais, digamos, formal, talvez, nesse momento, no século XIX. Então, e assim, é interessante porque esse artigo do Ginzburg, ele traz coisas que você lê e você fala, nossa, mas isso é muito óbvio em alguns pontos. E é verdade, mas até ele ter sistematizado isso, poucas pessoas tinham dado atenção, né? Então, da forma como ele fez e ele apresentou e a importância que ele deu, de fato é inédito e é o mérito dele, de conseguir amarrar tanta coisa assim. Esse livro, de alguma forma, como um todo, ele apresenta os temas dessa maneira, Sim. né? Ele traz temáticas que que estão nas nossas vidas, né? Que, de uma maneira geral, nesses artigos, ele está trazendo temas que são
do conhecimento de várias ciências e que estão, de alguma maneira, na nossa vida bastante presentes, mas ele consegue aprofundar e fazer elos, né? De como isso se deu pelo tempo, como que também em diferentes tempos e em diferentes sociedades a gente pensou, no caso aqui dos sinais e nos indícios, né? E mais especificamente falando desse paradigma indiciário, o que a gente quer dizer com... O que a gente não, né? O que o Carlo quer dizer com esse paradigma indiciário, que ele fala como um modelo epistemológico, ou dá para dizer paradigma. São os indícios que são os primeiros, aqueles primeiros indícios, aquelas primeiras percepções que a gente tem pela nossa sensibilidade. São, como ele vai dizer no título, são sinais. Mas ele quer falar especificamente desses indícios que a gente, a princípio, não dá um caráter positivo ou validado. Uhum. A gente, às vezes, invalida aquilo que é de uma observação altamente humana. E ele faz uma associação que a gente vai explicar mais para frente, né? Mas muito recorrente entre esse trabalho de investigação minucioso, essa observação detalhada, e um trabalho quase detetivesco, né? De investigação. Isso. Isso é bem interessante. Então, quando a gente fala de sinais e de indícios, é nesse sentido mesmo. Então, essa capacidade de partir daquilo que às vezes pode passar batido, pode ser algo considerado pequeno ou irrelevante, para a partir daí conseguir elaborar e chegar em camadas mais profundas, que não ficam à vista quando a gente está tratando, por exemplo, de grandes temas que acabam generalizando muita coisa. Então você sempre deixa alguns detalhes passarem. Então esses detalhes acabam revelando muita coisa importante também. Então é um pouco nesse sentido, né? Exatamente. Que é para a gente já exemplificar onde ele começa a dar ganchos aí desde os homens caçadores, a humanidade, né? Não só os homens, mas assim, desde do ser humano caçador até o ser humano que já começa a formar conhecimento, produzir conhecimento, E aí, nesse sentido, ele começa o artigo justamente apresentando um personagem que é o Giovanni Morelli, que trabalha com estudioso de arte, enfim. E aí ele propõe justamente um método que ficou conhecido como método moreliano, né, para analisar pinturas, para conseguir diferenciar pinturas originais de cópias, né? E aí o Morelli, ele escreve uma série de textos sobre o assunto, né, indicando que muitos museus e coleções estão cheios de quadros que não são assinados, ou cópias que são difíceis de identificar, ou quadros em mau estado de conservação, tudo isso. E que, até então, naquele momento, a maior parte dos métodos de verificação da originalidade de uma obra de arte estavam associados às suas características principais. Então, para ver se uma pintura de tal pintor, você tem que observar o tipo de céu, nuvem, o tipo de olho que ele faz, tudo isso, que eram características muito conhecidas desses pintores. E o Morelli fala que justamente essas são as características mais copiáveis, né? É justamente o que o falsificador vai tentar imitar. Então, para você encontrar e conseguir separar as cópias dos originais, você tem que ir naquilo que foi ignorado, né? E ele faz justamente um trabalho, por exemplo, identificando nos lóbulos das orelhas e no formato das unhas, que são geralmente coisas pequenas e que não têm tanta atenção de escolas específicas de arte, né? Esse tipo de atenção, e também são negligenciados pelos falsificadores. Então, a partir desses indícios, desses detalhes que passam despercebidos, a gente consegue saber quem é de fato o autor original ou não de determinado quadro, né? Isso gerou um rebuliço, assim, gerou um debate, uma discussão importante nessa publicação dele. Imagina que estrondoso que é você chegar com essa proposta de reavaliação de obras que são tão já ligadas a alguém, a uma obra, ao seu artista, né? Ao seu feitor, à sua feitura. Porque
E até as primeiras publicações dele, ele faz, é bem curioso, né, que ele faz em outros nomes. Ele primeiro faz uma publicação em língua russa, como Ivan Lermoliev. Depois ele faz uma publicação, uma tradução em alemão, como Johannes Schwarz. E aí que ele se revela Giovanni Morelli, né? Tempo depois. Então, primeiro também as pessoas estavam discutindo quem é também esse cara que veio aí, tá questionando a titularidade dessas obras. Exato. Acho engraçado essa estratégia de usar 2 pseudônimos para você se publica, você se traduz e depois se revela. Mas, E na intenção mesmo sei lá, que discussão que isso gera para além, né? Mas ele primeiramente não fala quem ele é, né? E aí depois que as pessoas venham conhecer. E aí que a gente começa a falar sobre história da arte dentro desses sinais, assim. Como o Henrique falou, existia uma maneira de se avaliar, agora ele está propondo, ele não está descartando aquela. Aí é que tá também, né? Exato. Ele não descarta os métodos que já se utilizavam para avaliação, para discernir, para caracterizar, mas ele está propondo uma nova, que é aquilo que extrapola e que extrapola o próprio artista quando está fazendo. A artista que faz nem sempre se dá conta, nem sempre tem consciência de que faz daquela maneira. Isso é o que ele está falando, não eu, né? Então ele mesmo coloca como algo que pode escapar a pessoa, transborda, né? Sim. É um pouco na linha daquilo que o Freud fala do ato falho, né? Justamente aquilo que escapa da nossa consciência, da sua personalidade, do que você está tentando apresentar, que revela mais. E é justamente nesse movimento aqui, nessa discussão sobre esse método de verificação de pinturas, que o Ginsburg identifica um paradigma indiciário, aí entre as décadas de 1870 e 1880, que acaba sendo um paradigma que vai ser muito difundido nas ciências humanas e persiste até hoje, né, como modo de trabalho e de investigação. E aí o que ele vai fazer é trazer um pouco da trajetória dessa ideia, né? E aí um primeiro ponto que ele destaca é que, apesar disso ter começar a ser formalizado de fato no século XIX, é uma tradição muito mais antiga, né? Associada ao homem caçador, que a Duda já citou. Até quero ler um trecho aqui para exemplificar um pouco disso. E ele fala o seguinte: gerações e gerações de caçadores enriqueceram e transmitiram esse patrimônio cognoscitivo. Na falta de uma documentação verbal para se pôr ao lado das pinturas rupestres e dos artefatos, podemos recorrer às narrativas de fábulas, que do saber daqueles remotos caçadores transmitem-nos às vezes um eco, mesmo que tardio e deformado, né? Então ele traz aí essa etapa da história humana, né? Dos grupos caçadores, como um saber que é caracterizado pela capacidade de partir de dados que seriam negligenciáveis e conseguir remontar uma realidade bastante complexa, né? Então, aquela coisa de saber ler uma pegada, de pegar um tufo de pelo no vento, de sentir um cheiro, alguma coisa assim, e conseguir reconstruir um caminho, um evento, alguma coisa, e narrar uma história e construir uma narrativa em torno disso, através de pistas, enfim, e a partir disso tomar decisões, né? De como seguir. Como uma conjectura que o Carlo propõe, essa seria talvez uma das primeiras formas de narrar uma história, né? De você, no sentido de o que os sinais, o que esses indícios estão te propondo para você falar, aconteceu isso, depois isso, a partir de um graveto quebrado, de uma pata, e uma pata que está mais afundada, uma menos. Então, o que isso propõe para mim, para eu visualizar o que aconteceu antes? E o depois também, né? Enfim, por isso ele propõe até como uma das primeiras formas de narrar. A partir disso que ele discorre do ser humano que fareja, que percebe, e assim vai interpretando, classificando e interpretando. Acho que essa palavra também é importante no texto dele, né? De interpretar esses sinais, ele vai começar a fazer um gancho que é um pouco mais aproximado até por conta de tempo, eles são quase contemporâneos ali, né? O Giovanni Morelli e o Freud. Que o Freud,
a gente já citou Freud agora há pouco até por conta disso, né? Uhum. Se ele está muito presente no nosso imaginário aqui, porque ele cita bastante o Freud em Sinais. O Freud lê o Giovanni Morelli em algum momento da sua vida. Tem até uma carta que ele traz nesse artigo do Freud falando para sua mulher sobre o interesse que ele começa a ter pela pintura, por pintura no geral, quando ele vai à Galeria de Dresden, e logo depois que ele compra alguns livros até que falam sobre pintura. E aí eles encontram na biblioteca de Freud esse livro do Morelli que fala dos estudo da pintura italiana. E ele ele observa nesse método do Morelli algo que é pré a psicanálise. Esse Freud que lê esse material é um Freud jovem e que ainda não desenvolveu a psicanálise. Ele está atuando como médico, né? Ele é um médico. Então, quando ele lê, ele percebe nesse método do Morelli algo que é das minúcias, do que percebe-se justamente do que a gente está falando, que escapa do indivíduo de maneira inconsciente, que o Freud chama de subconsciente. Então, ele gosta daquele elemento, principalmente, que o Morelli traz, que são os elementos individualizantes da obra, que ele vai justamente para que ele chama de o que é marginal, de alguma maneira. São características marginais que não estão sendo vistas, mas elas estão ali, é o detalhe, que significa muito sobre quem faz. E aí ele vai trazer isso para a psicanálise, posteriormente, né? Já está trazendo de alguma maneira, ele tá tudo aquilo ali trabalhando dentro dele. Um outro personagem interessante e importante nessa narrativa que o Ginsburg vai construir é o escritor, o Arthur Conan Doyle, né, que é o autor do Sherlock Holmes. E aí tem um ponto em comum entre o Freud, o Morelli e o Arthur, que os três são médicos. Formação, né? Uhum. E aí ele faz vai fazendo ao longo do texto uma série de relações do paradigma indiciário com a medicina também, né? E aí ele parte lá de textos hipocráticos, da medicina hipocrática, de como você analisa, você estuda um paciente através de sintomas para chegar na doença, porque a doença em si, ela seria inalcançável, mas a partir dos seus sintomas você consegue identificar características e, enfim, identificar a doença, porque ela também não se manifesta da mesma forma em indivíduos diferentes, né? Então aí a gente tem essa questão do paradigma indiciário, ele já ganhando força na medicina, né? E se difundindo aí a partir do Sherlock Holmes, justamente, de um jeito muito rápido e muito amplo no século XIX. Porque o trabalho do Sherlock Holmes é justamente esse, né? Então ele parte de indícios, ele parte dos detalhes para fazer aquelas investigações que fica todo mundo deslumbrado e resolver casos que pareciam insolucionáveis. Junto do Watson, que é um médico. Junto do Watson, que é um médico, exatamente. Tinha esquecido disso. Então, essa questão do paradigma indiciário, ele pode surgir como algo muito específico na discussão de história da arte que o Morelli traz, mas ele cresce e se torna algo que faz realmente parte talvez, não sei se dizer do senso comum, mas de uma cultura mais ampla, mais popular, né? Ele sai do âmbito da história da arte e também sai do âmbito da medicina. Esse é o potencial também que a literatura tem. Exato. Né? De ela disseminar. Em tempos que também a alfabetização estava ganhando um volume maior na população, as pessoas estavam se alfabetizando mais, não era mais... Claro que ainda era muito exclusivo, né? Não estava incluindo tantas camadas da sociedade, mas já estava melhorando. Quando ele fala disso como se fossem esses... E ele parte desses três nomes, dessas três figuras importantes nessa época, para falar do que eles também têm em comum, que é, além dessa formação na medicina, eles todos têm um olhar e têm uma percepção para aquilo que são signos, são sintomas, são indícios, né? Então a gente está falando aqui de, por exemplo, esse paralelo que a gente pode pensar na interpretação e no diagnóstico é muito próximo, né? Um diagnóstico, ele parte também de uma interpretação de signos, de sintomas. Então, e cada um se direcionou para os seus estudos. Então,
O Arthur Conan Doyle acabou se tornando um cara formado em medicina, mas que viveu de literatura. Mas com esses elementos, né? Imagina o tanto que representa isso em Sherlock Holmes. É uma das partes mais importantes, é isso que gera tanto interesse também na leitura. E uma coisa que é interessante nessa abordagem, nessa comparação com a medicina que ele faz, e aí ele chega num ponto que eu acho que é um dos mais importantes do artigo. A medicina tem esse caráter mais específico, mais individual, né? É muito caso a caso, muito olhar detalhado, o treinamento de cada médico, a experiência de cada médico para tratar um paciente. Mas a medicina ainda ela detém um prestígio social muito grande, mesmo que ela fale, mesmo que ela seja muito específica. E aí o Ginsburg faz um contraponto com as ciências humanas, que são muito focadas na qualidade, naquilo que é individual, naquilo que é específico, mas não, pelo menos naquele momento, vinham perdendo prestígio social comparado, por exemplo, com as ciências exatas e naturais, comparado com física, comparado com matemática, com biologia, tudo isso. Então, e uma das perguntas que ele traz é por quê? Por que a medicina consegue manter esse prestígio? Por que as ciências humanas não? E aí a gente começa a entrar na segunda parte do texto, né, dos sinais, que é justamente a análise do paradigma de Galileu. E aí ele começa a entrar de fato na segunda parte do artigo, que é quando ele traz uma comparação, né, entre esse paradigma do físico mais das ciências exatas, que surge com Galileu, né, que é um paradigma generalizante, em oposição a esse paradigma das ciências humanas, que é um paradigma, como a gente chamou, indiciário, que é mais específico, mais focado na qualidade. Bom, e justamente em relação a esse paradigma de Galileu, tem um outro trecho que eu quero ler aqui, que é o seguinte. O significado epistemológico e simbólico de Galileu para a ciência em geral permanece intacto. Ora, é claro que no grupo de disciplinas que chamamos de indiciárias, incluída a medicina, não entra absolutamente nos critérios de cientificidade deduzíveis do paradigma galileano. Trata-se de fato de disciplinas eminentemente qualitativas que têm por objeto casos, situações e documentos individuais e, enquanto individuais, justamente por isso alcançam resultados que têm uma margem ineliminável de casualidade. Ele coloca de forma muito clara, primeiro, a medicina dentro do segmento de disciplinas e conhecimento associado ao paradigma indiciário, e essa cisão que teve, a partir desse paradigma de Galileu, entre uma ciência ideal, uma ciência, basicamente aquela ciência que fica no pedestal, né, que a gente se refere hoje, que ela é baseada em leis, teorias, é reprodutível e tudo isso, e outras formas de conhecimento que, ao longo da história, foram mais ou menos valorizadas, ou às vezes até descartadas, né, por não alcançarem esse status dessa ciência ideal, por mais que sejam conhecimentos válidos, e que tenham rigor, e que tenham procedimento envolvido. Isso envolve não só ciências humanas, mas também saberes tradicionais. E a gente fala de culturas indígenas, culturas quilombolas, tudo isso. Falando em Galileu, quando ele fala em ciência galileana, ele compara a forma dele de pensar na ciência como com o lema escolástico do individuum est ineffabile, do que é individual não se pode falar. Ele está trabalhando bastante nesse capítulo, nessa parte, realmente contrapondo o paradigma generalizante e divinatório. E o divinatório é necessariamente individualizante. E aqui, em algumas partes, ele até cita que o método galileano ele é anti-antropocêntrico, anti-antropomórfico, que é, portanto, generalizante e não pensa mais numa forma qualitativa, mas numa forma quantitativa agora, né? Como ela se reproduz. Quando a gente fala do individual, ela não é replicável. Ela não está num lugar de possível disseminação e de comparação. O que é do indivíduo é do indivíduo. Aqui que ele vai discorrer bastante sobre isso, né? Ainda nessa parte, ele está comparando algumas áreas, algumas ciências, como trabalham com esse saber indiciário. E aí ele fala da filologia, da filosofia natural, e ele compara também o historiador com o médico. Tem um trecho aqui que ele fala, nesse sentido, o historiador é comparável ao médico, que utiliza os quadros nosográficos para analisar o mal específico de cada doente. E, como o do médico, o conhecimento histórico é indireto, indiciário, conjectural.
E em diferentes caminhos e diferentes momentos, eles ganharam mais valor ou menos valor, né? Então, por que um ganha mais valor e outro menos quando trabalha com esse elemento individualizante? Falar em conjectural não é falar em dedução, assim como diagnóstico, assim como... É falar em conhecimentos que dependem muito de um contexto. É a avaliação do conjunto de características, do conjunto de informações, de sinais que você captou, observou, e aí você interpreta eles. Então, isso não é dedução, né? E ele, inclusive, fala sobre isso aqui, né? E um ponto interessante disso, importante destacar, é que esse contexto, por exemplo, ele tem sempre uma dimensão material. E essa dimensão material é justamente em parte a sua força e em parte o seu limite, né? Porque você tem ali uma dimensão real, com que você trabalha, com que o historiador trabalha, com que o médico trabalha, com que o antropólogo trabalha, mas ao mesmo tempo você tem uma dificuldade, um limite de abstração para isso, que é ao contrário do que acontece com as leis físicas, por exemplo, com leis matemáticas e tudo isso. Então, ele, ao mesmo tempo que é um ponto forte, é um obstáculo essa questão de trabalhar com a qualidade, com esse aspecto concreto desse contexto que as humanidades se debruçam, né? E um exemplo interessante que o Ginsburg traz nesse sentido também, em relação a essa questão, contexto de um suporte concreto, é a filologia, né? Porque dentro das humanidades foi a única que conseguiu alcançar um status mais científico, mais próximo do ideal de ciência de Galileu, justamente porque você consegue abrir mão desse suporte do texto. Então, você tem um texto que pode passar por vários tipos de suportes materiais, mas o texto em si é preservado. E você consegue, digamos, extrapolar e alcançar um nível de abstração maior através dessas análises. Você consegue estabelecer mais regras e mais normas nessa análise literária. Ele até cita o que a revolução da imprensa gera também na escrita. Ele fala de Gutenberg e ele fala sobre um exemplo, ele usa essa palavra, acho ótimo, é clamoroso, que é o exemplo da China, quando a China também vai começar a aplicar o uso da imprensa, né? Na época da invenção da imprensa lá, isso não rompeu com o elo do texto literário e a caligrafia. Ele conseguiu manter mais firme ainda a importância do texto caligráfico, do manual, até por ser, de alguma maneira, ele também discorre sobre isso, que ele é mais pictórico, né? Ele discorre, bem massa essa passagem que ele discorre sobre, comparando a documentação de artes, de pinturas, com a documentação textual. Como que se cria o Estatuto das Cópias, ele acontece muito mais dentro da pintura do que na literatura. Na pintura, a gente considera que não há um quadro, ele usa esse exemplo, né? Não há um quadro como o de Rafael, mas pode haver um texto, como o falando do Conan Doyle, replicado muitas vezes. Até hoje, e tanto de edição que tem, o próprio livro aqui do Ginsburg, então eles são replicáveis. Mas aquilo que é da pintura, não. Então, são estatutos diferentes que se aplicam das cópias, né? E nesse movimento crescente, digamos assim, do paradigma de Galileu, dele tentar estabelecer uma forma de conhecimento padronizada ou padronizável, ele se tornou cada vez mais anti-antropocêntrico e anti-antropomórfico, né? Ou seja, cada vez mais distante daquilo associado ao homem. E aqui tem um trecho que o Ginsburg trouxe, que é muito bom para entender a força que isso teve. Então, começa assim. Galileu, pelo contrário, ressaltou que a filosofia escrita neste enorme livro, que está continuamente aberto diante dos nossos olhos, ou seja, o universo, não se pode entender se antes não se aprende a entender a língua, conhecer os caracteres nos quais está escrito, isto é, triângulo, círculos e outras figuras geométricas. Para o filósofo natural, como para o filólogo, o texto é uma entidade profunda e invisível, a ser reconstruída para além dos dados sensíveis. As figuras, os números, os movimentos, mas não os odores, nem os sabores, nem os sons, os quais fora do animal vivo não creio que sejam nada além de nomes. Então, tudo que ele está dizendo aqui para a gente é o seguinte: aquilo que a gente não consegue quantificar, generalizar e abstrair, de certa forma, ele não interessa para esse modelo de ciência.
Então, uma das consequências, talvez a principal consequência desse paradigma galileano, dessa visão de mundo, estabelecer níveis de cientificidade e atribuir valores diferentes a esses conhecimentos. Ou seja, aquele conhecimento que é mais específico, mais voltado para aquilo que é individual, ele vai perdendo, digamos, valor nessa escala científica, e aquele conhecimento que é mais, no genérico, mais generalista, mais geral, consegue ser mais abstrato e consegue chegar, por exemplo, na formulação de leis, ele consegue ter um valor muito mais reconhecido, muito mais prestígio social, né? E aqui, mais uma citação para amarrar essa discussão, que é a seguinte: nesse ponto, abriam-se duas vias: ou sacrificar o conhecimento do elemento individual à generalização, mais ou menos rigorosa, mais ou menos formulável em linguagem matemática, ou procurar elaborar, talvez às apalpadelas, um paradigma diferente, fundado no conhecimento científico, mas de toda uma cientificidade por se definir, do individual. A primeira via foi percorrida pelas ciências naturais, e só muito tempo depois pelas ciências humanas. E o motivo é evidente. A tendência a apagar os traços individuais de um objeto é diretamente proporcional à distância emocional do observador. Um ponto central aqui dessa citação é essa ideia de que o conhecimento individualizante ele é sempre antropocêntrico. A gente tem essa questão, esse esforço, né, de tentar enquadrar algumas das disciplinas humanas dentro desse paradigma galileano. E uma das formas que se consolidou dessa abordagem foi justamente a estatística, que foi uma tentativa de quantificar o conhecimento relacionado ao homem e à sociedade, né? Então, a estatística ela surge de forma muito rudimentar ainda, em fins do século XVII, comecinho do século XVIII, mas ela ganha forma de fato que a gente conhece hoje, uma estatística demográfica no século XIX. E aí ela acaba tendo uma outra função, tendo outros resultados que não eram previstos inicialmente, uma outra função de atender o Estado. Mas não foi suficiente, né? A gente ainda não consegue enquadrar o maior corpo das ciências humanas dentro desse paradigma de Galileu. Elas continuam fortemente ancoradas em uma abordagem qualitativa, uma abordagem focada na experiência. Vou falar uma citação dele aqui. Em todo caso, essas formas de saber eram mais ricas do que qualquer codificação escrita. Não eram aprendidas nos livros, mas a viva voz, pelos gestos, pelos olhares, fundavam-se sobre sutilezas certamente não formalizáveis, frequentemente nem sequer traduzíveis em nível verbal. Constituíam o patrimônio, em parte unitário, em parte diversificado, de homens e mulheres pertencentes a todas as classes sociais. Um sutil parentesco as unia. Todas nasciam da experiência, da concretude da experiência. Nessa concretude estava a força desse tipo de saber e o seu limite, a incapacidade de servir-se do poderoso e terrível instrumento da abstração. Que é logo depois que a gente começa a ter uma reestruturação de sociedade, até em função da questão das estatísticas, da necessidade da estatística. É interessante, né, pensar nisso até assim, que foi necessário começar a quantificar coisas, foi necessário pensar na sociedade pelo próprio crescimento populacional e a ascensão de camadas e a burguesia modificando também as estruturas, enfim. E aí ele até fala, né, sobre o quanto que de alguma maneira a burguesia se apropria também da cultura e de algumas produções, né, do saber, que até então era muito mais dito para elites. Tinham muitas pessoas que não poderiam nem publicar, nem produzir saber, porque não tinham, às vezes, não eram nem letradas. Exato. E era esse projeto, né, que o Ginsburg destaca, seria justamente a enciclopédia, né? Isso. Então, é um projeto de reunir conhecimento. Então, uma boa parte desse conhecimento que você não consegue quantificar e abstrair, você coleciona ele. Você armazena ele na coleção enciclopédica. Então, a partir desse momento, você começa a mediar esses saberes que antes eram muito amarrados na experiência e naquilo que é concreto. Você começa a mediar eles através do livro. Então, e ao mesmo tempo, você passa a desvalorizar esses saberes que você acabou de se apropriar. Então, é um movimento muito paradoxal, violento. De
em relação a uma cultura popular, uma cultura camponesa, né? Então você pega esse conhecimento que funciona, mas que não está, digamos assim, não está sistematizado, você traz isso para um universo mais formal, para um outro tipo de suporte, traz isso para o livro, registra isso e depois desvaloriza o camponês porque ele não sabe ler. Então tem um movimento aí muito forte de exclusão em termos Ele de conhecimento. chama, exato, essa coletânea sistemática que é o que a enciclopédia vem a fazer, que chama de pequenos discernimentos. De alguma maneira também, assim, a gente agora tem mais leitores, isso muda a experiência também das pessoas com a leitura, e aqui a gente começa a estabelecer quase que um novo estatuto do indivíduo também, né? Uhum. Que daí também vai começar a conversar com a filosofia e a sociologia. Mas é o indivíduo também que está aqui em construção. Então, não à toa a gente está falando de coisas de pensamento individualizante e tudo mais, né? E é justamente no século XIX que a gente tem o auge dos romances de formação. Que é esse momento em que o grosso desse conhecimento popular passa a ser armazenado em livros, passa a ser difundido por livros, e essas experiências são mediadas cada vez mais por livros. Isso. Então as pessoas começam a ter mais, digamos, intermediadores entre a sua vida e as suas experiências. E não necessariamente mais uma relação interpessoal, né? Uhum. Que vai fazer isso. E que tem um professor meu que fala isso, assim, que é quando a gente começa a... Isso é inédito na história do ser humano, que ele vai agora sentar sozinho e ler. Sozinho. Uhum. É uma outra coisa. É uma transformação de mentalidade. E nesse momento, né, que a gente está tratando aqui do século XIX, a gente tem, por um lado, a difusão do livro, da literatura, de uma força cada vez maior, entre outras 1000 mudanças sociais, políticas e econômicas que estão acontecendo, né? Incluindo, por exemplo, a Revolução Industrial, um crescimento abrupto e veloz das cidades. A gente tem um aumento populacional muito grande, a gente tem formação de partidos comunistas. Tudo isso vai gerando uma outra necessidade associada à identificação de pessoas, né? E a gente entra aqui na terceira parte desse artigo, que é justamente quando o Ginsburg ele mostra como esse paradigma indiciário ele pode funcionar não só para pesquisa e para o desenvolvimento de conhecimentos, mas também pode servir para atender o Estado. Que aí as instituições também vão fazer uso desses paradigmas. E aqui ele vai descrever bastante, como se for, em outras palavras, seria uma trajetória de formas de caracterizar e de identificar um indivíduo dentro da sua sociedade. Ele, inclusive, vai falar que cada sociedade observa a necessidade de distinguir os seus componentes, mas os modos de enfrentar essa necessidade variam conforme os tempos e os lugares. Fecha aspas. É um momento em que agora, em diferentes lugares do mundo e tempos, vai se sentir essa necessidade. E como que, de forma civil, a gente faz isso, né, nesses núcleos. E aí ele parte principalmente do que era muito primordial de a gente dar características às pessoas e nome a elas. Então, tudo parte do nome. A gente tem um nome, mas esse nome, ele, em algum nível, ele é insuficiente. Ele não é suficiente a gente mais caracterizar. Assim, é muito mais complexo a gente falar. É muito mais complexo do que só um nome. Então, a gente começa a caracterizar as pessoas. Ele dá exemplo do Egito, por exemplo, né? O Egito greco-romano, que quando em algumas relações comerciais, transações ou casamentos, qualquer coisa assim que tinha essa característica, elas precisariam ter dados físicos registrados para além do nome da pessoa, mas partes que poderiam dizer sobre como que é o rosto dessa pessoa, o corpo, a cor, cicatrizes, aonde que tem essas cicatrizes. E ainda assim podiam existir erros. A possibilidade de erro não estava sendo excluída aqui, né? E também se trata disso, né? Se trata de minimizar o erro nessas sociedades, que vai gerando uma necessidade de estabelecer nova instrumentação. Com as concentrações urbanas, não que não houvesse antes, né? Mas a criminalização também aumenta. A própria...
ele fala, né? O próprio cárcere produz criminosos. E aí, por conta da criminalização, a gente precisa também ter características e falar quem que é essa pessoa, como que a gente distingue uma pessoa da outra quando vai prender, quando vai processar, quando vai encontrar essa pessoa que cometeu algum delito. Não, só um adendo aí nessa parte da criminalização. Ela não só aumenta, como ela muda, né? O teor dela nesse mundo que é mais urbano, que é mais anônimo. Então, esse anonimato é perigoso. E aí é justamente uma das questões de como identificar criminosos reincidentes. E aí eles precisam de formas que sejam infalíveis, né? E aí o paradigma indiciário funciona muito bem, porque ele foca no indivíduo. Isso. E aí ele precisa ter... eles, em algum momento, passam pela ideia de um arquivo fotográfico, quando já existe, já aconteceu a revolução da fotografia. E ao mesmo tempo, eles estão passando por um momento de testar o retrato falado. Mas o retrato falado também apresenta problemas, porque eu posso descrever o que seria... Ele dá um exemplo, né? O que seria uma íris verde azulado ou azul esverdeado? Exatamente. Como que você vai diferenciar isso? Ou quando vai fazer uma bochecha rosada, ou o quão rosada, que rosa é esse? Enfim, então, em comparações e pela perspectiva de quem está relatando, não vai ser exatamente por quem está escrevendo. Quem está escrevendo, não. Quem está desenhando, no caso. O próprio nome já entrega isso, né? Retrato falado. Ele é falado. Ele não é a minha visão. Eu não consigo copiar o que meus olhos e a minha interpretação fez na minha fala. Eu vou tentar ser o mais próximo possível. Enfim, e a partir daí vai se desenhando uma trajetória para uma outra... para outra tentativa também de distinção, que é um estudo sobre as nossas marcas, as nossas impressões digitais, mas que eram as nossas linhas, né? As linhas das mãos. E isso começa através de novas formas de distinção que estavam sendo estudadas as nossas... Não, vou voltar. Um outro elemento que faz parte, que está no nosso corpo vivo, são as nossas marcas. E começa a se avaliar em diferentes lugares, por diferentes estudiosos, as impressões digitais e essas marcas, que elas são sempre do indivíduo e elas nunca vão ser idênticas. Nunca vai haver um indivíduo com impressões digitais iguais a de outro. Então, isso é uma identificação que é feita pelo possível fundador da histologia, que é Purkin, que em 1823 ele publica uma dissertação em relação a isso, e ele também está estudando outras áreas do nosso corpo, né? Mas ele, nesse momento, não tem aplicação prática ainda. E aí foi quando Herschel, na Inglaterra, viu na Bengala, ou seja, estamos indo agora para a Ásia, para o Oriente, e ele identifica lá em 1860 algo que estava sendo já utilizado há mais tempo em algumas populações locais, que era a utilização do dedo, o dedo pintado, manchado de tinta ou piche, e que ele marcava cartas. Então fazia-se esse borrão de dedo, ou o dedo mesmo, colocado ali em cartas. Quando ele viu isso, essa prática, que ele retomou essa pesquisa do Purkin, que foi vir a ser aplicada mesmo. Então sentiu, resolvia aquela necessidade que eles estavam sentindo em 1880. E sobre isso tem um trecho muito interessante aqui, que é o seguinte: essa prodigiosa extensão da noção de individualidade ocorria de fato através da relação com o Estado e seus órgãos burocráticos e policiais. Até o último habitante do mais miserável vilarejo da Ásia ou da Europa tornava-se, graças às impressões digitais, reconhecível e controlável. Mas o mesmo paradigma indiciário usado para elaborar formas de controle social, sempre mais sutis e minuciosas, pode se converter num instrumento para dissolver as névoas da ideologia que, cada vez mais, obscurece uma estrutura social como a do capitalismo maduro. Então a gente tem aqui essa função dupla do paradigma indiciário, né?
O momento que ele é utilizado, por exemplo, pelo Herschel, que é o administrador de colônia lá na Ásia, e ele vê nisso uma forma de identificar os seus funcionários, os seus, enfim, criminosos, tudo isso. O paradigma indiciário ainda serve também para revelar verdades que escapam da ideologia. Aquilo que a ideologia não dá conta, a gente consegue encontrar em alguns resquícios, alguns sinais, indícios, tudo isso, e tentar aprofundar, que foi aquilo que a gente trouxe lá no começo da conversa. Então, a gente meio que fecha um pouco o círculo agora aqui. Que vai sempre de certa depender do uso que a gente vai fazer. Exatamente. Né? É ali que vai ganhar sentido. E ainda dentro desse exemplo dos dedos, o próprio... Isso que eles perceberam, aí beleza, o Herschel foi lá, anotou como era um administrador, chefe ali da colônia, levou isso para se tornar uma instrumentação, e quando conseguiram fazer essa instrumentação e iniciar esse registro, aplicaram nessa cidade, nesse distrito de Hooghly, que ficava na Bengala, e começaram a aplicar nos bengaleses. Então, ele fala, né, que os funcionários imperiais tinham se apropriado do saber indiciário dos bengaleses e viraram contra eles. Exatamente. Então, a gente vai sempre... o que a gente vai fazer daquilo é que vai dar o sentido. Então, até então, era uma forma de eles darem sua identificação em cartas. Nessa terceira parte, ele foca basicamente nesse uso do Estado, né, desse paradigma indiciário. E aí ele já vai encerrando o artigo, e ele levanta uma questão muito importante aqui. Se o paradigma indiciário consegue ser rigoroso, né? E aí ele aponta dois caminhos. Ou ele adota um estatuto, as humanidades adotam um estatuto científico muito forte e conseguem resultados fracos, ou elas abrem mão desse estatuto científico e abraçam, de fato, o paradigma indiciário para conseguir resultados mais relevantes. Então é um dilema que existe, não tem uma solução fácil para isso, né? E tem uma outra coisa que é justamente esse rigor das ciências exatas, se ele é necessário, se ele é exigido para as ciências humanas, para esse outro tipo de conhecimento, porque são coisas diferentes, né? Que ele fala, né, que uma passagem, que nesse tipo de conhecimento, no caso das ciências humanas, entram em jogo, diz-se, normalmente, elementos imponderáveis. O faro, golpe de vista, intuição. Ele evitou utilizar essa palavra da intuição durante todo o artigo. Ele chega só na última página, literalmente, a citar, até porque ela pode ser empregada e interpretada erroneamente, né? Ela pode ser muito facilmente desvirtuada, né? Mas na real, toda essa trajetória aqui é um pouco para falar disso, de que ainda existem conhecimentos que são relevantes, que dependem de experiência, que dependem da formação, não só da formação do indivíduo, mas também de contextos culturais diferentes. E aí, de certa forma, a intuição e a forma de inferir algumas coisas que não estão escritas, que não estão óbvias, ela acaba entrando. Como a gente pode relacionar não só fatos, mas às vezes pistas ou indicações de documentos, esse tipo de coisa, né? Falando especificamente de historiografia. E assim, da onde que surgiu essa forma de ver de maneira tão negativa e banalizada a intuição, né? Sendo que ela é algo potente, que foi atribuído aqui por ele a nós, humanos, desde a nossa humanidade, assim, como que a gente trabalha nela, e até grupos específicos, né? Que ele fala uma característica muito atribuída ao homem caçador, ao ser humano caçador, aos marinheiros e às mulheres. E isso da intuição me faz pensar numa outra autora que gosto demais, que é a Feigo Ostrower. Ela, no livro dela, Criatividade e Processo de Criação, não que tenha a ver muito com o que a gente está falando, mas é porque ela discorre muito sobre a intuição, como uma tentativa de tirar desse meio, como se a gente não pudesse dar corpo a ela, como se ela não pudesse ser descrita e pensada e elaborada. E aí ela usa desse conceito da intuição treinada. A gente treina a intuição não é dada, é um treino. Voltando ao Carlo agora com esses exemplos, né, que ele dá de caça e de marinheiros, pescadores e mulheres,
isso não é de um caçador criança, não é da criança, mas é de alguém que tem essa experiência e esse treino. A pessoa vai elaborando e treinando esse olhar intuitivo. Exato. Eu acho que é isso. E né? outros grupos também, né? Não tô excluindo, não tô limitando Não. a isso que ele tá falando. Mas quando a gente traz isso para humanidades também, é muito fácil a gente lidar, às vezes, com o preconceito de que humanidades é opinião. E é qualquer coisa aí. Não é. São argumentações elaboradas a partir de documentos, a partir de treino. Você não estabelece relações esdrúxulas, sabe? Você tem que provar, é uma coisa assim, você não consegue, digamos, provar isso da mesma forma que um físico prova, ou que um matemático prova. Mas você tem contextos, você tem aquilo que é razoável, aquilo que é racional, mas que não é racionalista, né? É igual Isso, ele coloca no que começo nele do texto. coloca. Exatamente. É de uma sensibilidade. E ela não é de ser desconsiderada, né? Exato. E é isso, acho que com isso a gente fecha os sinais. Fechamos. Olha só, é um artigo a gente que falou tudo isso. Foi um artigo, ele se tornou meio um texto básico, assim, de ciências humanas. Pelo menos metodologicamente falando. Ele é uma baita referência, né? Obrigada pra quem ouviu também até aqui, até o final, ficou com a gente. E também que não. O último episódio, né, da temporada do Ginsburg. É isso. O último livro dele. Como a gente fecha essa temporada de Ginsburg e os seus livros, começando por Queijos Vermes, passando por História Noturna e aí agora Mitos, Emblemas, Sinais. Para quem não ouviu os outros, estão disponíveis também. Estão disponíveis. E fica a recomendação para leitura, né? E é isso aí. Até a próxima. Até.